Hoje nós vamos começar, na verdade, uma minissérie. Não é bem uma série. Geralmente eu faço série de 3 palavras ou 4. Mas essa vai ser uma minissérie, 2 palavras. E esse ano nós estabelecemos como o ano do transbordar. O que é o ano do transbordar? Não é só um tema. O ano do transbordar, na verdade, nós colocamos como tema profético para que você experimente isso na sua vida. Transbordar na sua vida financeira, na sua vida pessoal, no seu casamento, em todas as áreas da sua vida. Quantos querem transbordar em todas as áreas da vida? Levanta as mãos. Todos nós queremos. Para isso, não tem como nós transbordarmos sem que nós possamos entrar dentro dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. A Bíblia fala de princípios poderosos e nós precisamos entrar dentro desses princípios. Então hoje nós vamos falar de um que é sobre jejum. O jejum, queridos, na verdade às vezes nós temos uma ideia do jejum, mas o jejum é muito poderoso. É muito poderoso. Então eu quero que você se prepare, porque do dia 9 ao dia 29, nós estaremos como igreja, não só Barueri, mas todas as igrejas da paz no Brasil. Imagina mais de 500 igrejas, todos nós juntos, orando e jejuando pelas nossas vidas, orando pelo Brasil, jejuando pelo Brasil, orando pela igreja, jejuando pela igreja. Queridos, vai ser um tempo glorioso, um tempo de céus abertos, um tempo de mover sobrenatural de Deus sobre a minha vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, amém, queridos? Então você se prepara. Agora, por que eu quero ministrar essas 2 semanas? Porque eu quero dar algumas instruções, falando um pouquinho do jejum, e hoje o tema é a chave que abre portas, a chave que abre portas. Antes de entrar na palavra, eu quero, assim, literalmente aqui, eu quero contar uma história. Eu estive nos Estados Unidos e eu conheci um pastor Paul, de uma grande igreja lá. Ele contou uma história fantástica para nós. Ele disse que quando ele era adolescente, ele ganhou uma chave do pai. E ele pegou essa chave e o pai falou: guarda essa chave. E ele guardou na carteira a chave que ele ganhou do pai. Passaram o tempo, os anos se passaram, ele cresceu. Só que eventualmente ele ia na igreja. Como ele era o filho do pastor, ele chegava para o pai e falava: pai, eu preciso das chaves, das salas. Eu quero entrar no templo, eu quero entrar na sala de oração, eu quero entrar na sala de música, eu quero entrar na sala das crianças, eu quero entrar na administração. Ele queria as chaves. E o pai dele falou o seguinte, falou: filho, você não precisa das chaves. Você não precisa de muitas chaves, você precisa de uma chave. Uma chave. E todas as vezes que ele precisava entrar na sala, ele falava com o pai: pai, eu preciso das chaves, me dá uma chave de uma sala, me dá dessa, me dá daquela. E o pai falava: você não precisa das chaves, você precisa de uma chave. Até que o tempo passou e o pai dele morreu. O pai dele morreu, ele muito jovem ainda, 30 e poucos anos. O pai morreu. Aí falaram: olha, você precisa assumir a igreja, você tem que ser o pastor dessa igreja, você tem chamado para isso, você vai ser o pastor titular e tal, e tal, e tal. Ele falou: não tenho chamado. Ele era o filho caçula, e ele falou: não, isso é para os meus irmãos. E ele estava naquela dúvida. Até que um determinado dia, ele resolveu ir na igreja. O pai já tinha morrido, ele resolveu ir na igreja para ir lá, tirar um tempo de oração, ouvir Deus, tocar. Ele queria tocar piano. E ele chegou na porta da igreja, a igreja fechada. E aí ele apertou a campainha, o zelador não atendeu, não estava. O zelador tinha saído, não estava na igreja, enfim. E aí ele ficou: puxa, como é que eu vou entrar? Eu preciso entrar, eu estou querendo adorar a Deus, eu preciso entrar na igreja, eu quero entrar. E até que ele lembrou da chave que o pai dele tinha dado. Aí ele abriu a carteira e pegou a chave. Quando ele pegou a chave e colocou a chave na porta principal da igreja. Abriu a porta e entrou. Aí ele foi no auditório, colocou a chave, abriu a porta também do auditório. Aí ele foi na sala de música, colocou a chave, abriu também a porta da sala de música. E ele foi abrindo portas por portas, com uma única chave. E ele disse algo para nós ali naquela ocasião que foi muito marcante na minha vida. Ele falou:
todos nós precisamos de uma chave mestra nas nossas vidas. A chave mestra, ela é uma chave que abre todas as portas. Você, querido, precisa de uma chave dessa. Você, como cristão, como homem, como mulher, nós precisamos ter uma chave mestra, amém? E essa chave mestra já está dentro de nós, chama-se Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te dá acesso a lugares que você nem imagina. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem a chave mestra que vai abrir portas aonde você precisar, em nome de Jesus. Você crê nisso, queridos? Amém? Agora, uma outra chave importante no processo das nossas vidas é o jejum. O jejum é algo que abre portas, abre caminhos, traz revelação. Mas eu creio, queridos, que muitos de nós nos dias de hoje temos, na verdade, assim, nós não damos tudo para Deus. Nós damos muitas vezes a sobra para Deus. Por que nós damos a sobra para Deus? Nós damos o nosso último tempo, os nossos últimos fôlegos do dia. Às vezes oramos daquele jeito, tipo, senta na cama, aleluia, amém, e dorme. Nós damos as sobras para Deus, mas Deus, Ele não, na verdade, não merece as sobras. Pensa no que Deus fez por você, pensa no que Deus fez por mim, pensa no que Deus fez por nós, queridos. Deus deu o único filho dele para morrer no meu e no seu lugar, e nós vamos dar as sobras para Ele. Mas sabe por que nós damos a sobra para Deus? Porque como muitos de nós, às vezes, conhecemos Jesus, conhecemos a Bíblia, sabemos orar, sabemos levantar as nossas mãos, mas nos envolvemos tanto com a rotina do dia a dia, que nós vamos esfriando, nós vamos ficando apáticos, meio que aquelas águas paradas, que nada acontece, não vai nem para um lado, nem para o outro. E quantas vezes, queridos, nós estamos nessa situação, e nós olhamos para a nossa vida espiritual, e falamos, olha, minha vida espiritual é uma vida sem sentido, é uma vida fria. Quantos de nós vamos para a igreja, e falamos, puxa, mas eu não estou sentindo mais a presença de Deus na igreja, não estou sentindo mais a presença de Deus nesse culto, esse louvor não me agrada mais, essa palavra não me atinge mais. E nós, na verdade, queridos, e assim, inconscientemente colocamos a culpa nas pessoas, colocamos a culpa no pastor, colocamos a culpa na estrutura, colocamos a culpa no nosso patrão, e colocamos a culpa numa série de pessoas que não tem nada a ver com a nossa vida. Mas o que acontece é que nós nos esfriamos, nós perdemos o primeiro amor, e quando nós nos esfriamos, queridos, nada melhor do que buscar aquecimento em Deus, através do jejum e da oração. Se nós queremos ficar em águas paradas, nós vamos levar uma vida mediana, nós vamos só orar, porque, queridos, é importante orar, mas é importante jejuar. Nós precisamos entender isso. Tem coisas que nós vamos conquistar em oração, amém? Tem coisas que nós vamos conquistar sem oração e sem jejum. Por exemplo, a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu não preciso orar pelas misericórdias do Senhor. A Bíblia diz que elas se renovam automaticamente todos os dias na minha vida. Então eu não preciso orar. Mas, queridos, um equívoco que nós cometemos é que quando nós nos convertemos, nós pensamos, mas pastor, eu não consigo entender, Jesus morreu na cruz, pagou um preço, colocou o filho dele, e agora eu tenho que ficar pagando um preço para conquistar as minhas coisas. A questão, queridos, é que nós, na verdade, precisamos ter revelação, porque a graça é o favor de Deus imerecido, e a salvação é pela graça. Então, a partir da salvação, tudo que nós vamos conquistar, existe uma condição. Não tem jeito. Por exemplo, a Bíblia fala, se você quer viver muitos anos, o que a Bíblia fala? Honra seu pai e sua mãe. Quer viver muitos anos? Além de comer bem, não comer porcaria, não tomar Coca-Cola, nada contra a Coca-Cola, mas deixa eu dizer uma coisa, queridos, precisamos honrar os nossos pais
e as nossas mães. É um princípio. Então, assim, nós precisamos entrar dentro desses princípios e começar a viver algo novo, porque senão a rotina, o dia a dia, vai nos esfriando, vai deixando nós apáticos, e nós, sabe, hoje eu vejo as pessoas, tanto fez como tanto faz, se vier à igreja, se orar, amém, se não orar, amém também, se ler a Bíblia, amém. Quantos de nós oramos e lemos a Bíblia porque temos que ler, oramos porque temos que orar, mas eu quero dizer, querido, que quando nós estamos nessa situação, existe um caminho chamado jejum, existe um caminho de sacrifício, para nós buscarmos a Deus, para nós crescermos, amém? E o jejum é tão interessante que, além de agradar a Deus, jejum é uma forma de agradar a Deus, mas além de agradar a Deus, o jejum também nos traz revelação, nós descobrimos a vontade de Deus para as nossas vidas. Descobrimos a vontade de Deus para o nosso futuro. Por exemplo, quantos aqui querem saber qual será o chamado de Deus para a minha vida? O que Deus tem para a minha vida, como espiritual, ministerial? Quer descobrir, querido? Tire um tempo de jejum, ore a Deus, jejue um período, consagre a sua vida a Deus. Quantas pessoas querem, por exemplo, serem missionários? Tem pessoas que querem ser missionários e sonham ir para fora do país. Existem duas coisas, o jejum é uma delas, mas antes de eu falar do jejum, deixa eu dizer uma coisa, é importante sonharmos com as nações, mas o que nós vamos fazer nas nações que nós não estamos fazendo aqui? Não adianta eu ir para as nações para cuidar de pessoas, cuidar de gente, se eu não cuido de pessoas e de gente aqui. Não tem sentido. Então, o que eu sugiro nós fazermos? Um jejum. Você faz um jejum, será que realmente Deus está me chamando para as missões? Deus está me chamando para ir lá para a Zâmbia? Não, pastor, pelo amor de Deus, se for para ir para fora, que seja para os Estados Unidos. Muitas vezes nós nos iludimos, sabia? Não, eu passei 1 mês nos Estados Unidos, é o país que eu vou fazer missão, porque tudo lá é muito, muito bonito, o metrô é bonito. Deixa eu dizer, o metrô dos Estados Unidos, queridos, com todo o respeito, não é melhor que o do Brasil, mas é que quando nós vamos para um país, nós olhamos para o país e pensamos assim, olha, é um romantismo, mas vai passar a vida lá, uma coisa é 1 mês, 2, 3, a vida, tudo que envolve decisões grandiosas, nós precisamos fazer em jejum e oração, amém, queridos? Quantos querem casar aqui? Tem alguém que quer casar aqui ou não tem ninguém para casar? Amém, não é para levantar o pé não, é só a mão. Deixa eu dizer uma coisa, essa decisão de casamento também deve ser feita com jejum. Nós não podemos decidir com quem nós vamos passar todo o resto da nossa vida, como se decidisse comprar um lanche do McDonald's, queridos. Não dá. Nós precisamos pensar, eu vou comprar, o lanche você compra lá com R$50. O casamento precisa ser decidido em jejum e oração. Estabeleça jejum, estabeleça propósito. Estabeleça para ver se Deus está abençoando a sua vida, está dando direção para a sua vida. Porque, queridos, quando nós estamos em jejum, e nós paramos de comer, aliás, eu quero falar disso na outra ministração, porque não tem como fazer jejum e não deixar de comer. Não tem como. Uma das coisas que nós precisamos é deixar de comer, e dá muita fome. Eu quero falar disso depois, mas decida coisas grandes em jejum. Quantas pessoas perdem 2 anos, 3 anos, 1 ano e meio, nas faculdades da vida, porque não decidiram, não, vamos fazer faculdade, está todo mundo indo lá para a direita, então vamos para a direita, escreve no curso, paga lá R$1.000 por mês, depois de 2 anos decide parar. Não, agora eu vou para a esquerda, faz lá mais 1 ano, decide parar. Querido, decida em jejum, decida em jejum. Vai abrir um negócio? Decida em jejum, porque depois que você abrir o negócio, sabe, nós não podemos decidir as nossas vidas de qualquer maneira, amém, queridos? Amém? Vocês estão aí, amém? A Bíblia nos ajuda a responder um pouquinho essas dúvidas. Romanos 12:1, vamos ler juntos. Romanos 12:1 diz assim:
Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha que interessante, Paulo está falando aqui com a igreja de Roma, e ele fala o seguinte: vocês, eu estou orando, eu estou suplicando, eu estou rogando pelas misericórdias de Deus, que nós possamos, que vocês possam se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele fala assim: este é o culto racional de vocês. A palavra culto aqui traduz para serviço de adoração. E racional é a razão. Nós precisamos entender, queridos, que para o jejum, nós não temos que ficar orando ou jejuando para jejuar. Não, deixa eu orar para ver se é de Deus eu jejuar. Não, temos que tomar decisão. Vamos pagar um preço, mas é difícil, pastor. Imagina, pastor, eu como 8 refeições no dia. Como é que eu vou deixar uma refeiçãozinha? Não dá não, pastor, eu não vou aguentar não, eu vou morrer. Sabe, queridos, nosso corpo tem uma quantidade de calorias que nós precisamos absorver. E se você fizer uma matemática, você vai chegar à conclusão que você pode passar muitos dias sem comer e você não vai morrer. Se você tomar água, você não vai morrer. Então eu creio, queridos, que o jejum, inclusive hoje está até famoso. As pessoas estão ganhando dinheiro, dando instruções, jejum intermitente e tal, e está todo mundo famoso com isso, mas tudo isso é bíblico. É bom para a saúde também, mas traz tanto resultado espiritual, queridos. Porque o jejum, ele tira você do centro das atenções e coloca o Espírito Santo no centro das atenções. O jejum, ele diz para a sua carne aonde ela deve ficar. O jejum coloca a nossa prepotência aonde ela tem que ficar, o nosso orgulho aonde tem que ficar. O jejum coloca a gente na cruz. O jejum, na verdade, coloca o nosso coração na cruz. Coloca o nosso coração para ser o sacrifício vivo. Tem uma música que eu gosto muito, vocês devem conhecer, que é uma música que fala assim: vou deixar queimar meu coração. Eu trouxe a lenha para o altar, eu trouxe o meu coração. Sabe, irmãos, nós precisamos, em jejum, o que vai para o fogo? O seu coração. Porque a Bíblia diz que do coração procedem as saídas da vida. O que vai acontecer amanhã na minha e na sua vida começa hoje, queridos. As nossas decisões de hoje definem o amanhã. E se nós não concentrarmos, não colocarmos o nosso coração na fogueira, para ser queimado, para ser alinhado, para derreter tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não é propósito nas nossas vidas, queridos, talvez nós não vamos experimentar e viver tudo que Deus tem para a nossa vida, tudo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Que você possa realmente se abrir para isso. Outra coisa, jejuando para destravar áreas em minha vida. Tem uma frase que diz assim: existem níveis e revelações que Deus não revela para adoradores casuais, mas faz questão de se manifestar para quem o busca profundamente. Olha que incrível. Existem níveis e revelações que Deus não revela para adoradores casuais, mas faz questão de manifestar para quem o busca profundamente. Querido, se você quer ficar na mesma, na sua vida básica, que não estou dizendo que está errado, mas tem mais. Em Deus tem mais. Sabe, não é tudo que você já está vivendo em Deus, não é tudo que Deus tem para você, Deus tem mais, amém? Você toma posse disso, você toma posse dessa palavra, você pode ir mais além. Por isso, queridos, eu quero te animar, você não ficar no razoável, você tomar posse de coisas na sua vida, de áreas na sua vida, não só espiritual, eu estou falando de área profissional, de área material, de financeiro, de família, de filhos, todas as decisões você pode ir muito mais além. E eu pergunto para você,
Qual área na sua vida está travada há anos? Qual área na sua vida que você vê pessoas se distanciando de você, conquistando e você ficando para trás? Talvez, querido, o que Deus está querendo de você é você consagrar essa área em jejum. É você consagrar essa área em oração. Destrava a área da sua vida em jejum. Coloca em jejum. Eu tenho certeza que Deus vai fazer. Eu lembro uma vez que nós, por exemplo, quantos de nós temos bênçãos? Quantos de nós temos promessas e bênçãos nas nossas vidas? Quantos tem? Amém, todos nós temos. Eu lembro uma ocasião que eu queria muito um aumento de salário. Quantos querem aumento de salário aqui? Amém, seria muito bom. Eu lembro uma vez que eu queria muito um aumento de salário, um aumento assim, razoavelmente considerável. E eu cheguei para o meu patrão e fui pedir um aumento para ele. E ele falou não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aliás, até antes de... Porque o caminho para ter o aumento, eu vou passar aqui para você. Eu creio que funciona. Mas tem uma coisa importante que vem antes. Não adianta você chegar para o seu chefe e falar assim, eu quero um aumento. Tá, você quer um aumento por quê? Não, porque eu quero um aumento. Por exemplo, aconteceu um caso verídico comigo. Uma moça, eu era gerente, sentou na minha frente e falou assim, então, eu estou aqui já há algum tempo, tal, queria um aumento de salário. Eu falei, que legal. Quanto você quer de aumento? X. Por que você quer aumento? Não sei, eu quero um aumento. Foi meu marido que falou para eu falar. Eu falei, que legal, então vai falar para o seu marido que ele que vai te dar aumento, porque eu não vou dar. Porque ela não tinha justificativa. Para eu pedir um aumento, você tem que ter trabalho. Primeiro mostra lá o seu currículo. Olha, eu entrei aqui, fazia isso. Agora eu faço isso tudo, mas eu faço isso. Justifica pedir aumento. Amém? Não adianta você só orar e jejuar pelo aumento, como eu fiz. Eu tinha uma folha de coisas novas que eu estava fazendo. Mas mesmo assim ele falou não. Voltei para casa, a Luciana já estava pronta para a gente comemorar na churrascaria, toda arrumada, e eu cheguei lá, não vamos na churrascaria. Como assim? Estou pronta. Eu falei, não vamos, não tem aumento. E o que nós vamos fazer da nossa vida sem um aumento? Eu falei, nós vamos jejuar. Durante 30 dias, eu e você vamos jejuar por esse aumento. Estabelecemos esse período de jejum e começamos, eu e ela jejuando. No 27º dia, mais ou menos, eu falei, Lu, chegou a hora, eu vou falar com o chefe. Ela falou, tá doido, nós combinamos 30 dias. Não, Lu, eu vou, estou cheio da unção e vai dar certo. Mas eu não fui. Aí eu esperei o 30º dia. Depois eu fui lá, 31º dia, eu fui lá na mesa do chefe, falei assim, olha, eu lembro que nós conversamos, você falou que não ia dar aumento, eu entendi muito bem, mas eu preciso desse aumento. Irmãos, pasmem, olha como o poder de jejum é incrível, isso é muito poderoso. Ele falou, quanto você quer ganhar de aumento? Você tem ideia do que isso significa? Ele perguntou, não era ele que definia, eu que definia. E eu pedi um valor significativo e ele pode fazer o comando, assinou e me deu aumento. Até lembro, chegamos em casa conversando, o Caio falou, pai, você podia pedir mais. Tipo, ele ia dar. Mas veja bem, não sei se ia dar, poderia ter pedido, mas enfim, eu recebi o aumento, poder do jejum, irmãos. Você precisa jejuar por áreas que estão travadas na sua vida. Talvez você está sonhando por um carro. Batalha. Você já teve aquela sensação de que as coisas estão nas mãos e de repente entra pelos dedos assim, cai no ralo e vai embora? Você já teve isso? Vamos conquistar essas coisas em oração, em jejum. Vamos jejuar, queridos. Vamos aplicar fé. É importante. Uma outra questão também na nossa vida sobre jejum, uma época que o Caio foi morar nos Estados Unidos, uma época, e nós precisávamos cobrir a vida dele. Ele era jovem,
muito jovem, e num outro país eu fiquei pensando, um ano fora é muito perigoso, tem muitas coisas que podem acontecer, prostituição, coisa errada, drogas, enfim. Como que nós dormíamos e acordávamos tranquilos, com o filho do outro lado do mundo? Jejuando. Durante um ano nós estabelecemos um dia eu, um dia Lu, um dia eu, um dia Lu, um dia eu, um dia Lu, jejuando para que Deus guardasse a vida do nosso filho. Queridos, o jejum é poderoso, o jejum faz grandes coisas, o jejum ele abre portas. Eu quero acompanhar uma história junto com você aqui, uma história muito legal para você entender um pouquinho o poder do jejum. Diz assim, Mateus 17:15, vamos ler lá Mateus 17:15. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam meu menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Queridos, o problema desse menino não era algo pequeno, era um problema muito sério, era algo praticamente impossível. E a Bíblia diz que esse menino, ele cresceu com esse problema, ele tinha ataques epiléticos, ele caía, espumava e tinha vários problemas. E ele foi crescendo com esse problema e o problema foi piorando. E aí o pai desesperado encontrou os discípulos, levou para os discípulos, só que os discípulos não puderam curar. Por que que os discípulos de Jesus não puderam curar? Qual foi a razão? A Bíblia fala de incredulidade. Por exemplo aqui, Jesus fala assim, ó geração incrédula. Jesus chama a atenção da incredulidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você jejuar 21 dias, 40 dias, 50 dias, um ano, secar, ficar só o osso, sem comer, para poder obter resposta em alguma área, se o seu coração estiver incrédulo, não vai adiantar nada, querido. Não adianta, porque muitas pessoas desistem no meio do caminho do jejum. Por que que as pessoas não conseguem ir até o fim em um jejum? Por quê? Porque elas não acreditam que vai acontecer, elas falam assim, nunca aconteceu, não vai acontecer de novo. Aí começa um jejum de 20 dias, de 40 dias, de 7 dias, de 3 dias, mas no primeiro dia, para. Eu não estou dizendo que você tem que ficar com aquela acusação porque você parou, você pode voltar, mas queridos, nós precisamos tomar posse dessa promessa. E aqui, queridos, essa situação desse menino, Jesus levanta essa questão da incredulidade. Ele fala com os discípulos sobre isso, só que veja bem, em Mateus 10:1, se você ler na sua casa, você vai perceber que Jesus, ele transfere autoridade para os discípulos, ele declara autoridade sobre a vida dos discípulos. O que significa isso? O que significa? Significa que os discípulos tinham autoridade, mas por que que eles não conseguiram expulsar o demônio do menino? Por quê? Qual a razão? E aqui nós vamos entender um pouquinho dessa razão. Quantos aqui já ouviram falar que nada é impossível para Deus? Quantos já ouviram falar? Quantos já ouviram? Quantos creem que nada é impossível para Deus? Quantos acreditam? Queridos, a Bíblia diz em Mateus 17:19, diz assim, então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Olha que incrível, Jesus ele fala aqui que para os discípulos, que se eles tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda. Quantos já viram um grão de mostarda? Quantos já viram aqui? Poucas pessoas, mas é bem pequenininho, bem pequenininho. Jesus está
assim, insinuando que a fé dos discípulos era menor nessa situação. E aí fala, ó, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a esse monte que ele possa ir para lá, e ele vai. Agora, como os discípulos não conseguem expulsar um simples demônio de um menino? Parece antagônico. Derruba um monte de terra no mar, mas não expulsa o demônio de um menino. Alguma coisa tem nessa história. Nós precisamos entender. Eu lembro que na escola, quantos são professores aqui? Professores, a Vivi aqui, alguns professores. Eu lembro na escola, ou às vezes até na faculdade, tinha umas questões assim, fazia pergunta e depois a professora colocava lá, justifique sua resposta. Irmãos, pensa numa coisa horrível. Dava dor de barriga quando já não fez a bendita da pergunta. Nós já não respondemos a pergunta, por que tem que justificar a resposta? Eu não consigo entender professores do meu Brasil varonil. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não pergunte, não peça para justificar, porque as crianças têm pânico desse negócio de justificar a resposta. Pelo amor de Deus, justifique sua resposta. Os discípulos ficaram em dúvida. Jesus, lá atrás, o Senhor nos deu autoridade. O pai trouxe um menino endemoniado, com doença. Nós não conseguimos mandar o demônio embora. O Senhor falou de incredulidade, o Senhor falou de fé. O Senhor respondeu, mas os discípulos falaram para Jesus, justifique sua resposta. Mais ou menos isso. E Jesus justificou. Sabe o que acontece, queridos? Muitos de nós paramos aqui no 20. Mateus 17, 20. Olhamos, nada lhe será impossível. Paramos aí. Mas Jesus justificou a resposta dele. Caminhando para a conclusão, pessoal do louvor, por favor. Olha que incrível isso aqui, queridos. Mateus 17, 21. Mas esta espécie só sai pela oração e pela oração e pelo jejum. Queridos, vocês acham que Jesus, se ele pudesse realizar tudo o que ele realizou sem jejum, por que ele ficaria 40 dias sem comer? Por que Jesus faria um jejum de 40 dias? Quando Jesus expulsou o demônio desse menino e curou esse menino, Jesus tinha acabado de vir de um jejum de 40 dias. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, quando você sai de um período de jejum, os demônios ficam apavorados, eles saem da sua frente assim, saem correndo, até barata corre de você. Os ratos, todo mundo corre, porque você vai declarar, eles vão morrer. Amém? O jejum, o poder do jejum. Jesus sabia disso, que para ele operar tudo que ele tinha que operar, ele precisava jejuar. Sabe por que muitos de nós não alcançamos mais? Porque nós estamos satisfeitos com a nossa vida. E quando nós estamos satisfeitos com a nossa vida, seja em qualquer área delas, nós não pagamos preço nenhum. Mas eu te encorajo, querido, do dia 9 ao 21, você marcar essa data, entrar em jejum e experimentar céus abertos sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Amém, queridos? Vamos ficar em pé, por favor. Eu peço para você fechar os seus olhos, colocar teu coração diante de Deus. Começa a pedir para o Espírito Santo falar com você. Pede para o Espírito Santo te dar força, te animar para esse período de jejum, para que você possa ir mais longe, para que você possa ir mais fundo, para que você possa mergulhar na presença de Deus.